Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Amém, né? Vamos ler aí 1 Coríntios 11, em primeiro lugar, né? Tem muita coisa para a gente ver aqui. O que será que acontece com essas pessoas que, se a gente fala para as pessoas que andar sem camisa para a rua fora é errado, o uso de um brinco, de um batom, um cabelo cortado para as mulheres, cabelo crescido para os homens, o que será que acontece neles que eles não conseguem enxergar? Por que eles são guiados, né, a esse tipo de coisa? Que o jovem quer conquistar, né, pela beleza física, pelo aquilo que tem. Quer arrumar namorado pela beleza física. Será isso correto? O que será que está nesses jovens, hein, que fazem isso? Então vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrai de mim, e retendes os preceitos que vos lo entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o varão. Presta atenção. Cristo é o cabeça do varão. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Então nós temos Deus, cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Tá joia? Vão gravando isso aí. Preste bem atenção, tá joia? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Já quero adiantar de antemão que não é chapéu, aqui não é boné, aqui não tem nada disso. Essa cobertura diz respeito a cabelo. Tá joia? É um capítulo que está falando sobre cabelo. Está falando sobre casal. Homem, mulher, Cristo, igreja, cabelo. O cabelo é um sinal. Nós vamos aprender que sinal que é esse hoje. Amém? Vamos continuar. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então está falando que se ela corta, cabeça descoberta, se ela corta o seu cabelo, ela está desonrando o quê? O seu marido, o seu cônjuge. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Ou, se para a mulher é coisa indecente tosquiar, ou rapar-se, que ponha o véu. Ora, se a mulher quer cortar o cabelo, mulher cristã, né? Rapa de uma vez. É isso que a palavra está falando. Quem tem coragem de rapar o cabelo é as irmãs. Feio, não é? A mulher careca. É isso que está falando. Já que é indecente, já que é feio, né? Quer cortar, rapa de uma vez. E vamos lá. O varão, pois, que não deve cobrir a cabeça, porque, ou seja, ter o cabelo comprido, porque é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Preste bem atenção aí. Começa o segredo é aí. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. O primeiro ser humano criado na face da terra foi quem? Adão. E a mulher veio de quem? De Adão. Então é isso que está falando aí. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por conta de quem? Do varão. Não é isso que fala a palavra? E viu Deus que o homem estava o quê? Acompanhado. E muito bem acompanhado com os animais. É isso que fala a palavra? Não. E viu Deus que o homem estava o quê? Só.
e resolveu fazer para ele o quê? Uma companheira. Então a mulher, ela veio por conta do homem. Veio para o homem, veio do homem e para o homem. Vocês estão entendendo aí a dinâmica de Deus? Então por isso que ela veio para a glória do varão. E o varão veio para a glória de Cristo. E Cristo veio para a glória de Deus. É por isso que é Deus, é o cabeça de Cristo, porque tudo que Cristo faz, tudo que ele produz, tudo que ele vive, tudo que ele fala, glorifica quem? Deus. E tudo que o homem cristão faz, tudo que ele fala, tudo que ele veste, tudo que ele sente, é para glorificar quem? Cristo. E tudo que a mulher fala, tudo que ela faz, tudo que ela almeja, tudo que ela gosta, amém? Tudo que ela veste, é para glorificar quem? O seu marido. Vocês estão entendendo por que um quer a glória do outro? Por que o povo faz tanta confusão, pastor Isaac, com isso? Não dá para entender uma coisa tão fácil. Tão fácil. Vamos lá? Portanto, eu estou no 10, 11, 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por conta dos anjos. Aqui é uma confusão, irmãos. Não está falando de anjo celestial e não. Quem que prega para a mulher? O que a palavra fala? Que as mulheres cristãs aprendam, as mulheres casadas aprendem em casa com quem? O que fala a palavra? Aprenda com quem? Com os seus maridos. Se não tiver marido, ela vai aprender com quem? Com seus pais, com seu pai. O pai tem que fazer o culto doméstico, ele é responsável pela palavra na casa. E se o pai não está lá, a mãe pode ensinar as crianças, ela pode. E deve, é dever dela também ensinar as crianças. Você lembra quando Jesus era pititinho assim? Quando os mestres da casa de Deus ficaram maravilhados com Jesus Cristo? Você aprendeu essa doutrina com quem? Com os pais. Com o papai e com a mamãe. Amém? E se não tem também, a igreja tem anciãos para te instruir, a igreja tem pastor. É assim que são as coisas. Mas ninguém fica sem a palavra de Deus. Amém? Então está aí. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio por conta dos anjos. Por conta do marido dela, que é o anjo dela, é o anjo mensageiro dela. É ele que lhe ensina a palavra. Está vendo o que o cabelo significa? É a glória, é sinal, é a sua glória em relação, é aquilo que você glorifica o seu marido. Deixa eu ver se chegamos ao final. Todavia o varão, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão no Senhor. Portanto, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Claro, irmãos, Deus fez um concerto. Olha lá em Gênesis, você pode pegar a mensagem de casamento e divórcio e olha nela. Eva caiu com a serpente. Ela aprendeu sexo com a serpente. E ela foi ensinar sexo ao seu marido. Físico. Eu falo físico. E ela engravidou da serpente. Muitos não concordam. Você está aí, né, para a redimista, muitos não concordam com isso, mas é o que a palavra diz. Tanto que Eva estava grávida quando ela teve uma conversinha lá com a serpente, em Gênesis capítulo 3, no verso 15 fala, Deus quando está falando com a serpente, Deus falou com a serpente o seguinte, porém inimizade entre ti, viu serpente, e a mulher, e entre a tua semente, tá? O teu filho, e o filho dela. Teria algum sentido Deus falar isso se a serpente não tivesse feito um filho nela? Claro que não. Semente ali pode ser filho, pode ser descendência. Se tomarmos o ponto de vista de descendência, nós vemos as duas descendências certinhas no livro de Gênesis. Você tem a descendência de Deus, Adão, Sete,
Enos, Cainã, e vai descendo ali. E você vai chegar lá em Cristo, em Jesus Cristo. E você também tem a outra descendência ali, a outra semente, né? Que é serpente, e vai descendo ali. Caim, e vai descendo ali. Passa por Nimrod, e vai descendo. Amém? Estão me entendido? Então Deus fez um conserto, já que a mulher ela trouxe a morte, porque a partir do momento que ela tirou tudo de coesão, ela trouxe a morte. Então nada mais justo, já que ela trouxe a morte, ela vai trazer a vida também. Deus fez nascer no ventre dela a vida, a criança. Então por isso que o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem no Senhor. Amém? Então tá aí. Mas o que a gente aprende aqui? Que Deus, a tônica, é o cabeça de Cristo. Então, portanto, Cristo, tudo que ele faz, tudo que ele produz, tudo que ele fala, tudo que ele veste, tudo que ele sente, é para glorificar a Deus. Pega essa tônica, porque isso aí, ó, é uma machadada no diabo que, ó. Então, Cristo é o cabeça do varão. Então, tudo que o varão fala, tudo que ele veste, tudo que ele sente, tudo que ele produz, tudo que ele faz, é para glorificar Cristo. E Cristo é o cabeça da mulher. Portanto, tudo que ela faz, tudo que ela veste, tudo que ela sente, tudo que ela produz, é para glorificar o seu cabeça. A tônica está aí. É por isso que ela deve ter um sinal de poderio, por conta de quem ensina ela a doutrina, o seu marido. Tá joia? A mulher deve ter um sinal de poderio por conta dos anjos, o seu marido. E já que ela tem que ter esse sinal de poderio, por que não pode cortar? Porque ela está desonrando, claro, tudo em sinal o seu esposo. Por que isso? Você já reparou, irmãos, que o físico tipifica o espiritual? Vocês sabiam disso? Eu vou mostrar para vocês um segredinho aqui de estado. Um homem enviado de Deus, deixa eu ver aqui, parágrafo 168. Aleluia. Veja aqui o que o varão fala acerca do ministério do irmão Brana. 168. Eu vou ler partes, tá? Do 160 até o 170, mas eu vou ler apenas partes. Estas palavras de Paulo indicam que nós vivemos em dois mundos. Ele leu aqui 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Preste bem atenção. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, está escrito assim, ó. Não tendes vós, não atentando nós as coisas que se veem, ou seja, não vendo, não olhando para as coisas que se veem, não atentando, mas as coisas que não vemos, porque as que vemos são temporais e as que não vemos são eternas. Existem coisas invisíveis no nosso meio. Existe todo um mundo espiritual entre meio esse mundo físico. Uai, a pessoa está sã, de repente ela fica doente do nada. Da onde que veio essa doença? Veio do mundo espiritual e transcendeu para o mundo físico. É isso que ele está falando aqui. Paulo, com essas palavras, indica que nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. O homem ele é espírito e ele é corpo, matéria. Amém? Então ele tem que viver nessas duas atmosferas o tempo todo. O mundo dos sentidos e o mundo do espírito. O mundo do espírito rodeia e penetra plenamente o mundo dos sentidos. Ambos mundos ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. As realidades materiais que vemos com nossos olhos materiais existem em meio às realidades muito mais altas
melhores, as quais não podem ser vistas pelo nervo óptico. A Bíblia nos ensina que as realidades eternas são superiores e nos rodeiam. Paulo falou aqui que um é temporal, o outro é eterno. Então as coisas do mundo espiritual são coisas eternas. É por isso que o mundo espiritual influencia tanto nesse mundo físico. Amém? Então tá aí. Lá em Efésio, está escrito assim, olha, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Presta atenção, quando nós éramos mundanos, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Né? E Paulo fala assim, ó, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós vivíamos segundo os espíritos que hoje, agora, operavam em nós antigamente. E agora continua operando nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2. Tem muitos outros versículos. Eu peguei só esse por exemplo. Presta atenção aqui. Então nós vemos que o mundo espiritual influencia o mundo dos mortais. Porque a palavra está falando aqui, ó. O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os espíritos influenciando os mortais. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Eu vou ler partes do parágrafo apenas, tá? Do 151 ao 153. Preste bem atenção que isso aqui nos ajuda muito. O irmão Brana pegou um quadro negro, ele começou a desenhar. Então ele desenhou uma faixa assim no meio, ó. E nessa faixa no meio, ele foi e falou que essa faixa do meio é o mundo dos mortais. E só tem trevas. Só trevas, só escuridão. O mundo está em trevas, é o que a Bíblia nos fala. E ele desenhou ali algumas estrelinhas. E ele falou que essas estrelinhas que andam brilhando no meio das trevas são os filhos de Deus, aqueles nascidos novamente da palavra e do Espírito. O resto de todo mundo está em trevas, só essas estrelinhas que têm luz. E dá luz, né? De uma certa forma. E ele falou que isso era uma parábola. E ele falou que acima, subindo, está os anjos, quem morreu, está no paraíso, né, está salvo, os mortos que morreram em Cristo, acima dessa rua, acima dessa linha, acima aqui, ó, os que morreram e estão salvos. Acima deles, os anjos, e acima Deus, o Espírito Santo. Influenciando essas estrelinhas, esses filhos que nasceram de novo aqui no mundo dos mortais. Ou seja, esse mundo espiritual aqui acima, influenciando essas estrelinhas. E abaixo ele desenhou os que morreram condenados, que estão esperando até o dia do juízo, abaixo deles os demônios e abaixo o diabo, Satanás. E todo esse mundo espiritual influenciando esse mundo de trevas. É isso que está falando aqui. Eu estou adiantando já a minha leitura. Tá joia? Os irmãos entenderam? Então é isso aí. Já adiantei um bocado aqui. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui o programa que não me perco. Então, andando em trevas. Demonologia, espíritos sedutores. Preste bem atenção agora, irmãos. Eu vou ler vários parágrafos e partes dos parágrafos apenas. Agora, hoje, estão ouvindo espíritos sedutores ao invés de tomar a palavra de Deus. Você vem com a palavra de Deus, eles preferem escutar qualquer uma outra doutrina, qualquer um outro tipo de ensinamento, seguir convicções, seguir discernimentos próprios, razões próprias, convicções, e deixam a palavra de Deus de lado. E nós acabamos de ver aqui, através dessas duas mensagens, Deus aperfeiçoando sua igreja, a outra eu não citei, mas é demonologia,
estado religioso, que esses mundos espirituais influenciam o mundo físico, influenciam os mortais. Nós vimos anteriormente que, através da mensagem, um homem enviado de Deus, que os dois mundos operam simultâneos, tanto o físico quanto o espiritual. Tá joia? E que o espiritual é eterno. Então está escrito aqui. Eles hoje escutam, não querem tomar a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo. Eles são demônios e eles ficam no meio dos homens, ministros, eles ficam entre os membros de igreja, eles ficam entre boas pessoas, eles os levam a entrar em ilusão. E lhes dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então falou que fica até no meio dos ministros, fica até no meio do povo da igreja, influenciando contra a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para a irmã manter o cabelo o quê? Crescido. Chega qualquer um outro tipo de espírito maligno, usando outros cavalos, corta. Quem que falou na boca dessa dita pessoa? Espírito Santo, não é? Foi o Espírito Santo? Claro que não. Qualquer espírito que fala o contrário da palavra é o quê? O espírito maligno. Vamos continuar aqui. Mulheres, da maneira que elas saem com seus trajes hoje, é uma desgraça. Uma observação do irmão Neville fez, ele disse: as pobres pessoas americanas, ela têm mandado suas roupas para o exterior. Isso é certo. Elas estão andando por aí com suas roupas de baixo. Você sabia, irmãos, que a bermuda hoje, que os homens andam para a rua fora ou dentro de casa, um dia já foi uma cueca? Vocês sabiam disso? E como é que era o nome dessa cuecão, hein? Cirola. Aí o que o diabo fez? Foi passando-se o tempo, ele se intrometeu no rádio, se intrometeu na música, se intrometeu na televisão, se intrometeu na família e vem ditando modas, tendências e inclinação ao ponto da cirola virar moda, virar tendência e virar inclinação. Colocou um bolsinho, né, uma marcazinha de lado. Tá tranquilo, virou comum. O povo está andando com roupa de baixo e não sabe. Que coisa, irmãos, virou comum. E o diabo, ele tem tempo para trabalhar, ele vai trabalhando aí, décadas. Até que vira tudo comum. Ele infiltra na música, né? A música tem um poder de persuasão fora do comum e infiltra na televisão, hoje na internet, Que coisa, né? Que coisa, hein? Você sabia que o topless, que as moças usam por aí, é o que, irmãs? É um tipo do quê? Não, tipo num sutiãzinho, né? O irmão Branham está falando alguma mentira aqui? Quer dizer, ele falando acerca do que o irmão Neville disse lá atrás, no Tabernáculo Branham. Claro, ele enfatizando o povo da América. O povo da América mandou suas roupas tudo para o exterior e resolveram andar com roupa de baixo. Verdade ou não? Então pense, irmãos, antes de sair de bermudinha por aí. Vê a origem da coisa. Amém? Está no seu aposento? Tranquilo. É calça curta, né? Cortar a calça. Vamos lá. Bem, eu lhe digo, tem algo que tem sido pervertido, isto é, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os pastores não falam isso, porque se falar perde membro, se perder membro perde salário. Nós sabemos que uma mulher mal vestida, e um homem também, um homem azarrão, né? Um homem menos, mas na escala, menos, mas é também. Ele manda mais mulher para o inferno do que, né, salão de beleza, tudo, irmão. E as mulheres mandam mais homem para o inferno do que tudo quanto é bar da cidade junto. Num dia, sai ali, né, sensual na rua, só para você ver.
o tanto de adultério que você comete com os homens. É assim que são as coisas. O que o diabo fez? Ele desenha os corpos da mulher e hoje do homem. E qual que é a meta? Mandar almas para o inferno. Ele é esperto, né? O diabo é esperto. Mata, já está morto, né? Quando é assim, já está morto. Está morto, é só para o inferno. O inferno é lugar do quê? De vivos? Não, mortos. Quando fala mortos, não é mortos, tipo, sem o fôlego de vida, não. É mortos separados de Deus. Isso que é morte. Amém? Vamos seguir aqui. Preste bem atenção nisso. Houve a não ser uma pessoa, nunca houve a não ser uma pessoa na Bíblia que rasgou as suas roupas. E esse foi aquele homem que era possesso de demônios. E hoje ele vem na forma compassiva, como se ele fosse social, e se ele fosse bom. E aquele companheiro, outra noite, no clima frio, andando pelo quintal, meio nu, e mulheres do mesmo modo, porque vocês têm entrado na condição em que não há mais respeito, que tem os cães, um para com o outro. Que coisa! Põe a mão na boca, irmão. Põe aí a mão na boca. Que coisa! O diabo veio lá e te pastor Isaac. Faz as pessoas tirarem a roupa, andarem com roupas de baixo, virou moda, virou comum, virou social, ditou tendências, enfiou goela abaixo da sociedade, porque ele vem no sapatinho de algodão, né? Ninguém escuta. Ganhou os governos, ganhou nações. Claro que não vai dar tempo de ver tudo isso, olha o tanto de mensagem que tem aqui. Né? E vem sudigando as pessoas. E vamos voltar para o texto original. Tudo que a mulher faz é para a glória de quem? Do marido. E tudo que o marido faz é para a glória de quem? Simbolizado no quê? No cabelo. Você está vendo aonde que o diabo fez? Como é que ele vai mudando o comportamento das pessoas? Como é que ele vai mudando as palavras das pessoas? Os desejos das pessoas? Ditando essas coisas. Só uma pessoa na Bíblia tirou sua roupa. E esse estava possesso de demônio. Possesso. Pensa bem. Vamos andar que nem eles, irmãos? Com essa cobertura que nem o pastor Isaac falou aqui hoje na reunião? Pensa bem. Que a gente veste, o que a gente fala, o comportamento, tudo é para glorificar alguém. Porque nós temos um cabeça sobre nós. Amém? Uma possessão de demônio. Vocês estão ouvindo? Há espíritos sedutores e estão lhe dizendo isso, que não tem importância. Mas é uma mentira. Qualquer pessoa fala que isso não tem importância e você vai ouvir. Isso não tem nada a ver. O que tem? E tudo espírito maligno. Pessoas já oprimidas ou possessas, enganadas na mente, com a mente turva, que não enxergam nada, que não enxergam um palmo diante do seu nariz. Olha que Deus falou conosco. Ele falou, olha a condição da igreja nessa era. Pobre, miserável, eu vou deixar o nu por último, né? Cega por último, nua, cega. A igreja hoje não enxerga nada, irmãos. Olha o que o irmão Brana diz, qual que é o problema hoje? Só há um problema, é com a pregação do evangelho que não ensina as pessoas a verdade. Deus só quer o coração, e quer o coração mesmo, irmão. Porque se o coração estivesse cheio do Espírito Santo, não agiria dessa forma. Ele quer o coração para encher o coração cheio, né? Enchê-lo com o Espírito Santo. O coração domina os sentidos, que não o pastor Isaac está falando ali. Eu vou ler só o 100 aqui e vou mudar. Esta é a maneira pela qual o cristão nascido de novo realmente chega a Deus.
ele vê sua vida com a palavra de Deus. Ele compreende que ele está na linha de cada partícula da palavra. Ele tem longanimidade, ele tem benignidade, descanso, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. Não se preocupa com as coisas pequenas, não pula daqui para lá como uma garrafa arrolhada no oceano tempestuoso. Ele está fixo, seu coração é puro. Olha o trabalhozinho que a gente fez com as crianças aqui. O coração de um cristão é puro. Leia lá Atos 8. Você vai ver que o Espírito Santo é dado só a quem tem coração puro. Coração que maquina mal, coração que está pensando em desejos, coração que está pensando em sensualidade. Irmão, está longe demais. Só as manifestações, né? Que coisa. Ele possui amor divino, está falando do cristão verdadeiro, pureza em seu coração. Cada homem e mulher, as coisas do mundo, elas estão mortas para ele. Ele não quer mais, porque você não pode fazer com que uma moça que tem o Espírito Santo coloque num par daquelas roupas de aparências pecaminosas e sai por aí. Por nada, não, Senhor. Tente uma moça cheia do Espírito Santo, tente fazer ela vestir alguma coisinha, tenta passar um batonzinho. Ela não passa, irmão, que ela sabe. Aquilo lá já não pertence mais a ela. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz aqui em Timóteo, deixa eu ver se eu venho aqui. Lucas, eu já passei tudo isso aqui. Timóteo 2, verso 4, verso 6, verso 8, do 10 a 15, né? Vou ler só algumas coisas aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Que a mulher do mesmo modo, com pudor e modéstia, não com tranças, não com ouro, pedras e vestidos preciosos, mas como convém às santas mulheres que têm a profissão de servir a Deus. A mulher aprenda em silêncio, veja que a questão é aprender e ensinar. Você pode ler qualquer passagem, o pessoal faz uma confusão tremenda com isso aqui. Todo o capítulo que fala de comportamento, está falando de aprendizado, está falando de ensinamento, está falando de comportamento, e está falando de vestimenta. Pode ver todas as passagens aqui em 1 Timóteo, se você for em Efésios é a mesma coisa, se você for na carta de Pedro é a mesma coisa. Porque todo o comportamento, a maneira com que a mulher veste, a maneira com que ela se porta, aquilo que ela fala, os seus desejos, é um sinal de poderio para o cabeça dela, simbolizado no cabelo crescido. Pode ver toda a passagem. Não permite, porém, que mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O último, salvar-se-á, porém, dando luz filhos, se permanecer na modéstia, na fé, na caridade e na santidade. Procedimento. Então não é só implicar com veste, não. É todo um procedimento. Então quer dizer, quando ela para as pontas do cabelo, sem palavras, é como ela estivesse falando, abrirá. Irmãos, você já reparou que o casamento físico tipifica o casamento espiritual? O marido e a sua esposa no físico tipifica Cristo e a sua noiva, ou seja, a sua igreja verdadeira, porque a igreja de Cristo tem várias, né? Tem a Nécia, e tem a Prudente, e tem as divorciadas, né? Que eu nem vou citar. Mas você reparou que o casamento físico tipifica o casamento espiritual? É isso que o Paulo dá uma aula em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. É uma aula, verdadeira aula que ele dá ali. O marido tem que ser o cabeça da mulher, tal qual Cristo é o cabeça da igreja, e assim ele vai, né, nos galgando ali nesse conhecimento. E você já reparou que Cristo, ele tem chamado uma igreja para o seu nome. Ele tem chamado uma igreja para dar-lhe o seu espírito. Ele tem chamado uma igreja para que ele possa dar o dote, ou seja, comprar lá. Você sabia lá no Antigo... Eu tinha muita coisa aqui, não vai dar prazo.
Não, mas aí o próximo vai falar de outra coisa. Vai falar de outra coisa. Mas lá no Antigo Testamento, quando um varão ele ia casar com a mulher, ele dava o dote da virgem ao pai da moça. O dote da esposa de Cristo, ou seja, a igreja, é o seu sangue. Ele comprou com o seu sangue. Amém? Ele é o esposo. E a igreja verdadeira, sua noiva, ou seja, a igreja verdadeira é a sua noiva. E só ele pode colocar membros dentro dessa igreja. Só ele. É por isso que ele tem a chave de Davi.